Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livros. E nós chegamos ao 7º capítulo do livro S, O Navio de Teseu, do J.J. Abrams e do Doug Dawson. Eu Straka, o escritor fictício para essa história. Antes de começar, vamos fazer aquela recapitulação do capítulo anterior. É quando S foi capturado pelos piratas do navio para onde ele tinha sido capturado no capítulo 1 e passa todo o capítulo 2 nesse navio. Agora no 6 ele foi recapturado mas chega assim em um estado de muita tensão, porque ele viu aquelas 4 pessoas que ele acompanhou serem assassinadas uma a uma. Mas no dia seguinte ele já se recompõe, né, vai conversar com o Redemoinho e pergunta por que o tempo ali no navio parece passar diferente do tempo quando ele está em terra. E ele reconhece no navio aquele garoto que foi resgatado do navio que ele considerou fantasma. E esse garoto se integrou à tripulação. Até que uma noite ele descobre que está acontecendo um tipo de reunião entre os marinheiros e, sem ser visto, ele vê que o garoto é estimulado e acaba costurando o lábio também com os outros marinheiros. Ao falar de novo com Redemoinho, ele descobre porque S tenta fugir, né? E o Redemoinho diz para ele que já vai deixar ele em terra, que ele tem uma missão a fazer. Quando ele chega em terra, ele encontra uma outra pessoa chamada Osfor, e essa pessoa leva ele em uma casa e ele pega uma maleta onde tem venenos, uma caneta tinteiro, papéis e fotos. Ele volta com essa pessoa para a praia, mas acontece um ataque. Se descobre que ele avançou no tempo e está em plena Primeira Guerra Mundial, e aí essa pessoa que leva ele morre, mas ele consegue chegar até o porto, aonde o marinheiro que o levou está aguardando por ele, e eles voltam para o navio. Quando eles estão voltando para o navio, se vê a cidade em chamas, porque um ataque maciço praticamente destruiu a cidade, e aí termina o capítulo 6. No capítulo 7, né, S volta a escrever nas paredes da cabine onde ele está, mas dessa vez com um anzol, porque o Redemoinho tirou o prego que ele tinha achado, e então ele continua escrevendo a história dele, mas também analisando o que tem dentro da valise. E ali na valise ele vê várias sementes que ele descobre que são venenosas, vê frascos, como eu já falei, tem as fotos, ele vai analisando todas aquelas fotos. E numa dessas 57 fotos, ele reconhece justamente o homem que participou do atentado. Quando ele estava perseguindo a Sola, ele chega a um beco e a perde de vista, ele vê os homens que estão preparando o atentado. E um desses homens está ali na foto. Numa das conversas que ele tenta ter com o Redemoinho, ele percebe que o mapa que o Redemoinho está vendo é manchado de uma tinta vermelha, parecida com sangue, e que depois que eles conversam, o curso do navio é mudado, e aí eles passam a singrar o mar assim numa grande velocidade, até que chegam a uma ilha, e essa ilha ele nomeia de obsidiana, porque tem uma grande quantidade de pedra vulcânica, cerca de 70%. Então é o que tem essa ilha. Ela é constituída, tem uma imensa montanha que é constituída dessa rocha chamada obsidiana. E nessa ilha tem um depósito. Quando o navio atraca, eles começam a descarregar várias caixas, né? E o Redemoinho chama S para ir junto. S vai, descobre um depósito na ilha, onde os marinheiros colocam essa caixa, entra no depósito junto com o Redemoinho e acha que aquele depósito é cavernoso, até que o marinheiro diz para ele que ele precisa encontrar com uma dama para saber várias informações. E ele sai pelo outro lado do depósito, os fundos, vê um caminho muito estreito, fica receoso de ir porque é um caminho muito liso e preto, da cor da pedra, mas ele
margeia aquele caminho e depois sobe. Ele consegue ver que no alto da montanha tem uma cabana. Ele vai até lá. Quando ele chega lá, que ele abre a porta, ele vê que a cabana tem várias estantes com vários livros. Livros até grandes, maiores do que os livros normais que ele estava acostumado a ver. E tem uma mulher de costa e ele só consegue ver a cabeça branca, porque parte da estante esconde. E quando ele se dirige a ela e ela vira para ele vê o quanto ela está desfigurada, quanto o seu rosto é queimado. Então ele evita olhar para ela. E aí ele começa a perguntar, primeiro quem é ele, que ele realmente não sabe quem ele é. Depois ele pergunta por que ela quer falar com ele, se ele tem realmente uma missão. E aí ela diz que isso tudo vai depender das escolhas dele, mas não responde quem ele é. E ela vai e faz uma pergunta para ele, é a vez dela perguntar, e Sola, você não vai me perguntar dela? E ele é apanhado de surpresa, porque ele não estava pensando mais em Sola, mas ele pergunta e ela fala mais uma vez, se ele escolheu o que ele está pensando, ele não vai ficar com Sola. Mas se ele abdicar da causa, ele poderá ficar com ela. Ele então diz para ela que quer ver os livros. Ela pede para ele ser rápido, porque o tempo voa, e se os marinheiros forem embora, se o navio sair dali, ele não vai conseguir sobreviver. Ele não conseguirá sobreviver naquela ilha. Aí Écio começa a ver os livros e encontra justamente um que tem na lombada a letra S. Ele abre, quando ele abre são várias fotos, são aproximadamente, segundo ele relata, 1000 páginas de fotos do navio onde ele se encontra, né? Uma embarcação que tem o nome de Chaveco. Então ele vê como foi esse navio quando saiu das mãos dos artesãos, né? Feito todo em madeira, muito bonito. E com o passar das páginas, o navio vai sendo reconstruído, até chegar à última página e ser idêntico ao navio em que ele está agora. Mas mesmo assim ele se questiona, será que é o mesmo navio? Então a gente vê aqui que volta ao mito de Teseu. Aí S vê todo aquele livro e olha pela janela da cabana o navio ancorado, né, lá embaixo, e vê que não tem ninguém. Ele resolve descer aquele caminho rapidamente, chegar até o navio e averiguar de onde saem aquelas caixas. Ele faz isso tudo, aquele tipo de pedra obsidiana machuca ele cai umas 2 vezes, se corta todo, e quando chega lá, constata que está realmente vazio, o navio, a embarcação está vazia, ele arromba uma das portas que ele acredita que tem as caixas, e realmente é um cômodo cheio de caixas, mas também é um cômodo que tem vários papéis escritos, né, que são histórias dos próprios marinheiros, segundo ele consegue ler. SV tinta, papel em branco, uma pena para ele escrever, ele começa então a escrever e se esquece da vida. O que acontece? Os marinheiros voltam, ele não percebe, o redemoinho fica super irritado com ele, eles agarram S, colocam S no convés deitado, e aí o redemoinho pega um anzol com uma linha e crava no lábio de S, e o capítulo termina aí. Então, a gente percebe que esse capítulo teve uma metalinguagem dentro da própria ficção. Não foi uma metalinguagem com a vida real. E essa metalinguagem é que S vê o próprio navio que ele está e a evolução desse navio. Vamos agora às notas do Jane e o Eric, aquelas que são escritas na margem. Nas notas do capítulo 6, a gente viu que terminou com um incêndio no celeiro aonde a Jane estava. E ela fica super assustada com isso. E ela no capítulo 7, ali nas margens, continua a contar para o Eric que ela ficou assistindo ao incêndio do celeiro e percebeu que um homem com uma aparência comum estava vigiando ela. E eles questionam se realmente Straca, como diz a lenda, como dizem os boatos, foi realmente um assassino. E se Filomela, mesmo assim, a tradutora, resolveu ficar com ele. Eles comentam sobre o grupo do S, que era um grupo de escritores, pelo que eu entendi, que resistiam a Bouchard, que era
o grande dono, né, da fábrica de armas, um paralelo do relacionamento do S e de Sola e o deles dois juntos, né? Porque assim como os dois não conseguem demoraram muito a se encontrar, S também encontra Sola de vez em quando. Eles passam a se encontrar, como eu falei, no capítulo 6 e retornam, e Eric se demonstra muito apaixonado. E levantam a possibilidade da personagem deformada que aparece no livro ser uma atriz famosa, né? Uma artista famosa que Straka quis fazer uma homenagem. Jane comenta que a Ilsa, que é assistente do Mod, o Mod que é o ex-orientador do Eric, falou textualmente para ela que já sabe que tanto ela quanto o Eric estão investigando também a vida de Straka e a ameaça que se ela não parar vai reprová-la. E Eric diz para ela que isso é impossível, pelas leis da faculdade, ela não pode fazer isso sem ter uma base sólida e mostrar por que reprovou a Jane. E a Jane concebe um plano louco de tentar entrar no escritório do Mod e investigar os documentos, assim como uma espiã, né, os documentos que ele tenha, as anotações sobre a vida de Straka, mas o Eric é totalmente contra a essa determinação dela. Neste capítulo foram 14 notas de rodapé, a maioria questionando quem era realmente Straka, referência sobre cenas do capítulo, né, inspirada em outros livros do próprio Straka, e também ataque aos críticos que não gostavam de Straka, demonstrando como Straka utilizava a inspiração de outros livros para compor a cena desse último livro. Então, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, deem um joinha. Se não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e até um próximo encontro. Um abraço.